Com licença, professor Márcio Rocha, nós vamos passar a palavra ao almirante Ilques. Obrigado. A devida licença, almirante Hermanas Carvalho, agradecendo as gentilezas do almirante Garriga. Primeiro, cumprimentar pelo evento e tentar responder uma pergunta que o comandante Leonardo fez. Fica muito feliz por vê-lo rodeado de alunos ali fora. Brilhante, isso é muito bom. Existem vários motivos dos brasileiros, principalmente, que é o nosso caso principal, nós somos de análise, tem um afastamento, uma sensação de afastamento de zonas de tensão. Diversos motivos. Daria até uma tese de doutorado, descobrir exatamente quais são esses pontos. Do meu ponto de vista, nós temos uma influência geopolítica muito acentuada. Qual é a origem da geopolítica? É um pensador britânico chamado Mackinder. Quando ele desenvolveu essa teoria do poder terrestre, ele considerou os espaços russos ligados por ferrovias. E seria importante, do ponto de vista de domínio mundial, essas ferrovias se conectarem Alemanha e Rússia. E essas ferrovias dominariam, então, o que ele considerou o coração do mundo, que é mais ou menos, grosso modo, onde está havendo esses conflitos Ucrânia-Rússia. Quem dominasse aquela área, dominaria, então, a ilha mundo, vamos dizer assim. Essa tese não foi comprovada. Os outros países se mobilizaram através dos oceanos, principalmente uma organização conhecida por todos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa questão de geopolítica versus oceano política, ela traz intrinsecamente que nós somos seres terrestres. Nós somos referências terrestres. Nós observamos o próximo país, os vizinhos. Quando nós raciocinamos como Mahan, ele considera que a China é nosso vizinho, que a Índia é nosso vizinho. E todos os países que fazem parte desse oceano 75% água estão conectados. Então, essa percepção nossa, nós somos terrestres, induz em países que têm uma maturidade política e estratégica ainda incipiente a ter esse distanciamento. Por isso, o esforço dos professores em mostrarem a proximidade. Essa é uma questão de fundo muito importante que a academia tem que refletir, ou deveria, ou deve refletir, para considerar essa aproximação. Se nesse momento, um dos 70 mil navios de grande porte que transportam a nossa sobrevivência, a nossa prosperidade, atravessar no canal da Suez ou no Panamá, cai a Bolsa. A Bolsa, do mundo inteiro, observa o movimento dos guerrilheiros lá do Iêmen. Se eles vão ou não vão atingir os petroleiros. O custo do frete marítimo aumenta. Nós pagamos essa conta. Essa conexão é muito difícil daqueles terrestres de observarem essa proximidade. Mas o fato é que não terá outra guerra. Nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. E nós estamos pagando essa conta. Essa questão de o que será ou como será já está acontecendo, infelizmente. As perspectivas são de melhor ou pior. Difícil, depois daquele belíssimo quadro que o comandante Leonardo mostrou, do que está acontecendo com Taiwan. Se raciocinarmos do ponto de vista chinês, e não, a questão de temporal oriental é diferente do nosso, esse quando não precisa ser nesse milênio, mas será. E mais ainda se não precisar de fazer força, cai por realidade, como Sun Tzu nos ensina. Então, esse é um ponto importante que eu achei que para responder uma pergunta da belíssima apresentação que ele fez, de amplos desafios, pensamentos, reflexões, e paguei essa missão, essa automissão, para tentar dizer o tamanho do desafio que é trazer, por incrível que pareça, vou dar um último comentário, é a questão que nós tivemos no seminário ano passado, tivemos uma brilhante comparação do CEP, de defesa e segurança. Vou dizer para o senhor de uma coisa que me chamou a atenção. Quem mais tinha sensação de urgência na questão de defesa e segurança foram as instituições civis.
A minha percepção foi essa. Do ponto de vista alimentar, segurança alimentar, energética, cibernética, todas as corolários que afetam em muito a defesa. Então, para você terem uma ideia, empresas nossas têm controle de dutos de petróleo. Se acontecer o que aconteceu na costa oeste dos Estados Unidos, de invasão hacker na área de dutos, Deus não vive igual uma situação como essa. O DSEA ser invadido, todo o espaço aéreo comprometido. Então, essas são situações que aproximam muito a defesa da segurança e a segurança da defesa. Então, essa situação que será, como vai ser, está acontecendo neste exato momento. Essa é a realidade que nós temos que ter muito próximo a nós. Então, essa é a importância desse evento, o meu Silvio. Eu transmito meus cumprimentos. Obrigado, Carrico. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de, em nome da mesa, cumprimentar o almirante presidente e ex-comandante da Marinha do Brasil. Cumprimentar também os colegas do curso de Política e Estratégia e os colegas do curso de Estado-Maior. Gostaria de cumprimentar o almirante Zúpero pela oportunidade e por este simpósio tão importante para a nossa sociedade brasileira, independente de Força Armada ou a sociedade civil em si. E também cumprimentar os nossos alunos da UF, doutorandos em estudo estratégico, que estão aqui prestigiando esse evento. Bom, o simpósio ele versou sobre ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é um tema muito caro para a área do estudo estratégico. É um dos principais temas e assuntos estudados, pesquisados e refletidos. A compreensão do que vem a ser ciência e tecnologia, ou a compreensão da importância de ciência e tecnologia, nós só podemos fazê-lo entendendo principalmente o que foram as revoluções industriais. Entender o que foi a primeira revolução industrial, 1750, 1850, e como isso impactou, como isso deu poder àquela sociedade europeia, importantíssimo. O que foi a segunda revolução industrial, 1850 até a Segunda Guerra Mundial? O que representou ainda para incremento de poder a esses povos europeus e indiretamente aos Estados Unidos? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial só foram mundiais e foram desenvolvidas com aquela violência que nós vemos em função da tecnologia presente naqueles armamentos, naqueles sistemas que encontramos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, temos uma terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é a revolução da tecnologia da informação. Computadores, automação. E o que isso representou para as sociedades que tinham capacidade nessa área? Vamos lembrar da década de 60, 70, corrida espacial, questão nuclear, novas energias, indústria, a automação na indústria. E se fizermos uma comparação do que representou ciência e tecnologia para essas sociedades, as sociedades tinham capacidade de produzir essas tecnologias, fizermos uma comparação com aqueles que não têm essa capacidade, não vemos por que eles têm a preponderância que têm hoje. E, em algum momento, a partir da década de 1990, entramos na quarta revolução industrial, que foi citada aqui por todos. A era da nanotecnologia, inteligência artificial, e uma série de outras tecnologias que hoje está fazendo diferença para aqueles países que têm essa capacidade. Quando falamos de ciência e tecnologia, não tem como não considerarmos que esse tema ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, em qualquer área, educação, saúde, infraestrutura, agricultura, e também na área de defesa. Por isso, se pegarmos hoje os 10 países que mais investem em tecnologia
voltado para a defesa, nós vamos encontrar os 10 países mais ricos do mundo. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, até 22, investiu cerca de 70 bilhões de dólares só em pesquisa e desenvolvimento. É aquele investimento lá no laboratório, na produção daquela tecnologia de ruptura. 70 bi. O que significa 70 bilhões de dólares? Se fizermos uma comparação com algumas outras áreas. É muita coisa. Não é à toa que eles têm hoje o domínio que têm, o poder que têm, o protagonismo que têm. Então, nós vimos aqui a palestra do professor Leonardo, em que ele apresenta o sistema internacional. Essa área, essa arena em que os estados se encontram, né? Que os estados interagem, né? E o que vemos nesse sistema internacional é um conflito de interesses, né? Que tem levado a conflitos, confrontos, guerras, né? O sistema internacional, normalmente, ele é instável. Ele traz incerteza. A forma como ele está, digamos, conformado. É essa incerteza, essa insegurança que obriga os estados a investir cada vez mais em incremento de poder, né? E dentro desse poder, grande parcela desse poder está baseado na capacidade de ciência e tecnologia. Na sequência, vimos o professor Hélio, que fez algumas observações com relação à visão da academia, ou seja, dos estudiosos acadêmicos, com relação ao significado de ciência e tecnologia, né? Algumas visões podem ser diferentes. Na área militar, a ciência e tecnologia é a aplicação prática. Como transformar isso em poder efetivo? Nós vimos aqui pelos dois últimos palestrantes, né? Em que pese essa diferença de abordagem, é importantíssimo que qualquer sociedade tenha essas reflexões, tanto na área civil, na área acadêmica, quanto na área militar, e que sejam coesas, né? Sejam integradas, né? Porque, no final, o que interessa é o poder que isso representa para o poder nacional. Aí vimos na palestra do Almirante Murada, do Almirante Carlos Henrique, o esforço que a Marinha faz para tentar manter, em termos tecnológicos, pelo menos alguma capacidade nessas tecnologias mais, vamos chamar, tecnologias mais avançadas. E esse esforço depende de capacitação humana, de investimento, que no nosso caso é algo sensível, algo crítico, né? Então, essa pequena abordagem é apenas para mostrar assim, esse simpósio, as apresentações foram importantes. Porém, agora, considerando que aqui nós temos a maioria são alunos, a importância está em tentar permitir uma interação agora com vocês. Então, nós vamos partir agora para a área das perguntas, né? Temos aqui, vamos iniciar uma pergunta para cada palestrante, porque nós temos uma limitação de tempo, né? Nosso almirante Zucra nos deu uma flexibilidade maior. A primeira pergunta vai para o Leonardo. A pergunta é, levando em conta as questões geopolíticas e estratégicas dos Estados e suas alianças no mundo, dado o conflito na Ucrânia, tendo em conta novas ameaças e avanços tecnológicos, podemos dizer que a doutrina de emprego das forças navais da OTAN é a aliança por excelência para enfrentar a guerra de quarta geração? Muito obrigado pela pergunta. Inicialmente, também não poderia deixar de agradecer ao Almirante Wilkes por ter respondido a minha pergunta. Eu tinha sofrido uma ameaça do Almirante Wieland, que ele falou que queria fazer essa pergunta para mim. Aí, já que o senhor respondeu, já me safecha. Obrigado. Bom, a OTAN ela tem investido bastante em segurança, bastante em tecnologia, arquitetura de comando da OTAN, ela prevê centros de em vários lugares da Europa, não apenas na Europa, nos Estados Unidos também. Tive informação recente de que a 2ª Esquadra dos Estados Unidos, que fica lá em Norfolk, ela agora também tem um comando conjunto da OTAN associado, também com responsabilidade sobre a área do Ártico, ali em cima do Atlântico Norte. E com relação à questão, o desafio, eu tive a oportunidade de voltar agora de uma conferência na Islândia sobre Ártico e tive a oportunidade de escutar um almirante holandês, Bob Bauer, que é assessor
da OTAN, assessor do comando da OTAN, dentro da OTAN. E foi muito interessante ele ter justamente mostrado que hoje nós ainda estamos combatendo as novas ameaças em termos de novas tecnologias, por exemplo, dos drones de superfície, aéreos, etc., com armamento mais caro do que os drones. Então, esse desafio ainda ocorre, ainda está ocorrendo, e nós estamos vendo algumas iniciativas novas, como desenvolvimento de estudos de arma laser, canhão laser e outras tecnologias, para tentar baixar os custos de como defender. O Almirante Muradas até comentou durante a apresentação dele, questão de como, se nós hoje estamos preparados para nos defendermos desses, por exemplo, dos veículos autônomos. Então, na maneira como eu vejo, a OTAN tem um grande desafio, porque são 32 países. Logicamente que os Estados Unidos, por ser a maior potência militar do planeta e da OTAN, ele mais ou menos direciona as tendências, mas a minha percepção, por todas as coisas que eu tenho visto, é que ainda há uma grande dificuldade de adaptação, especialmente quando a gente pensa dos meios navais, e eu acho que é muito significativo nós observarmos o que aconteceu no conflito da Ucrânia no Mar Negro. O fato da esquadra russa, que é sediada em Sebastopol, ter saído de Sebastopol para portos de Novorossiysk até na Abcásia, é uma demonstração clara. E nós não temos mais visto, acredito que vocês também não estejam mais observando, nenhuma atividade da Marinha Russa no Mar Negro, por exemplo. Ou seja, efetivamente, os drones, principalmente os drones navais, essa novidade, o vídeo que o Almirante Zampieri mostrou foi bem ilustrativo, porque o ataque desses drones kamikazes, eles são normalmente feitos em várias direções e ao mesmo tempo, não é apenas um drone isolado, não. A tática é de utilizar vários desses drones kamikazes ao mesmo tempo para justamente dificultar a capacidade de defesa do meio. Então, acho que ainda tem muito que ser estudado e, com certeza, nós estamos observando já das empresas o desenvolvimento de novas tecnologias, só que elas têm que ser incorporadas aos novos, principalmente aos novos meios navais, para a gente não ver aquela cena que foi mostrada também do soldado russo jogando, né, a arma para destruir um drone. Obrigado. Obrigado, Renato. Uma pergunta para o professor Érico. O senhor, em sua palestra, se classificou como um técnico cético. Como o senhor vê a força de meios autônomos da Ucrânia, uma vez que tem causado danos às forças russas, mas não conseguiram fazer diferença significativa no plano estratégico? Obrigado, professor, pela pergunta. Ser tecnocético não quer dizer que é técnico, digamos assim, cego à tecnologia, né? Eu tenho mestrado e doutorado em rede de produção na COBA, PJ, então não é que eu sou alheio ao aspecto da tecnologia, mas é que eu tenho um pouquinho mais de ceticismo, um pouquinho mais de critérios em termos de tentar avaliar esses impactos, né? Então, como eu tentei demonstrar na minha apresentação, dependendo do ambiente operacional, dependendo do contexto de combate, drones vão ter, digamos assim, performances diferentes, né? Então, no caso, por exemplo, ali do que a gente discutiu agora há pouco, neutralizar, erradicar, destruir uma embarcação, ele pode ter uma eficácia bastante alta. Agora, é pouco provável que você vai ter um exército de drones, né, uma enxame de drones, que vai ser capaz de subordinar uma cidade, uma área urbana. Isso é pouco provável de acontecer. Então, utilizando ali um pouquinho da cidade de mão que eu coloquei, né, quanto mais geografia, quanto mais pessoas demandam algum tipo de missão, drones autônomos vão ter um impacto menor, né? E se você quiser o drone de quantidade, a não ser que você tenha, digamos assim, a chancela política, de certa maneira também ético-moral, de ter muitos danos colaterais, né? Vai ficar usando o drone para ataque seletivo em Paquistão e Afeganistão e provocar centenas, milhares de danos colaterais. Qual que é o ganho político disso? Você até cumpre a missão. Você não ali erradica ali um comandante da banda, Al-Qaeda, uma célula, mas qual que é o impacto político disso? Aí a própria consequência estratégica, né? Os Estados Unidos se retirou da Afeganistão, né? Então, no sentido que eu coloco que não tem como a tecnologia ou o único sistema de armamentos, como os drones ou os sistemas autônomos, ele substituir
decisões políticas ao longo de uma guerra e, digamos assim, mitigar ou também, de certa maneira, substituir a questão que uma guerra envolve equilíbrio de forças, né, que dependendo de como essas forças são equilibradas, um lado vai abrir mão ou não, dependendo das circunstâncias de guerra. Né? Se existe a condição de um lado subordinar o outro. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Érico. Agora uma pergunta para o almirante Moradas. A carta S100 é uma realidade, está alinhada à filosofia do e-navigation. Nesse sentido, qual a prioridade que o setor de ciência, tecnologia e inovação da Marinha está atribuindo ao projeto CISNE? Muito obrigado pela pergunta. O projeto CISNE ele tem recebido uma atenção especial pelo fato dele compor uma família de soluções da Marinha. A Marinha tem o que nós chamamos de um middleware, que é chamado Hydra, que é uma camada de soluções para emprego assim, no mar, e tático, tanto tático quanto operativo, e ele tem diversas funcionalidades que permitem que ele seja evoluído de acordo com as necessidades. Então, essa família já deu origem ao CISNE, deu origem não só ao CISNE como ao SCUA, como deu origem a diversos outros sistemas no nosso arcabouço de comando e controle. Né? Então, a gente tem todo o domínio do desenvolvimento. Nós temos a perspectiva, inclusive, de empregar essa própria família, esse próprio Hydra, para uma solução de comando e controle até para os fuzileiros. Ou seja, a gente está evoluindo de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade que a gente tem de atender todos os requisitos. No caso do CISNE, ele já vem sendo empregado em diversos navios, ele vem num grau permanente de evolução. Eu acredito, eu não sei exatamente com relação a esse requisito, se ele está empregado e qual é a priorização que a gente está dando nessa questão do S100, mas se não tiver já previsto, a gente pode implementar isso, não digo com dificuldade, mas dependendo da priorização que a equipe estiver dando em atendimento ao Comando de Operações Navais e à Diretoria Geral de Navegação. Então, seria mais ou menos essa a resposta que eu posso dar neste momento, claro, precisando ampliar isso com o nosso Instituto de Pesquisa. Obrigado. Obrigado. Pessoal, nós temos aqui muitas questões. Eu vou continuar fazendo até o limite de tempo aqui do CEP. E as questões que não forem respondidas serão enviadas para aqueles que perguntaram via e-mail, conforme a organização do evento. Na sequência, temos aqui uma pergunta para o almirante Zampieri. Como a Marinha do Brasil vislumbra a participação estratégica das estatais vinculadas ao Ministério da Defesa na aquisição de novos meios e sistemas, uma vez que essas, por exemplo, a Ingepron, a Amazul, foram vitais na viabilização de projetos estratégicos, como a fragata Tamandaré, ProSub, ou mesmo no gerenciamento da FAJCNC? Obrigado pela pergunta. A Marinha vê não somente a Ingepron é a empresa vinculada ao comando da Marinha, empresa estratégica vinculada ao comando da Marinha. A Marinha vê a Ingepron como extremamente necessária, relevante, em todo o contexto, não somente de produção, mas de comercialização daquilo que é produzido ou começando a ser conhecido pelo setor de ciência e tecnologia e necessitando ser produtado. Não somente a Ingepron. Hoje nós também temos uma série de outras empresas públicas, empresas essas que têm total aderência aos programas que nós conduzimos, como, por exemplo, o Programa Nuclear Brasileiro, o Programa Nuclear da Marinha. Então, a resposta bastante objetiva é: nós vemos a Ingepron, sim, como um ativo relevante, necessário e imprescindível para a continuidade, não só daquilo que já é desenvolvido ou em vias de desenvolvimento da Marinha, como também para a comercialização e interação dessa comercialização com outros países. Um exemplo clássico que eu posso fazer aqui é, em um futuro bastante próximo, a comercialização, caso necessário seja, entre países, governo a governo, ou gov to gov, como estamos comentando, já estamos conhecidamente conscientes, de alguma munição
ou algum míssil nosso, ele deverá ser feito por meio da Engeprom. Então, a necessidade, a existência e a funcionalidade da Engeprom, elas têm total aderência àquilo que nós, Marinha do Brasil, precisamos sim para o desenvolvimento de nossos projetos. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta para o professor Leonardo, relativo ao conflito russo-ucrânia. Considerando que a Rússia e Coreia do Norte são detentoras de capacidade nuclear, como o aumento do apoio norte-coreano às Forças Armadas russas pode impactar na geopolítica entre os Estados-membros da OTAN? Ainda bem que é só pergunta fácil. Essa é uma novidade do conflito da Rússia com a Ucrânia. A entrada de forças armadas norte-coreanas é uma novidade. Surgiu agora, já tinha algumas suspeitas, mas praticamente aí confirmado o envio de militares norte-coreanos para lutar ao lado dos russos no conflito. Então, isso é um fato que já é uma realidade e preocupante. Levou já uma reação da Coreia do Sul. O governo da Coreia do Sul está ameaçando fornecer armas para a Ucrânia, que era algo que a Coreia do Sul ainda não tinha enviado, se a Coreia do Norte não retirar esses militares do conflito. Ou seja, o que mostra, o que nos dá algumas pistas de que, por exemplo, a Rússia está com dificuldades. Se a Rússia estivesse muito bem, além dela estar avançando mais rápido do que ela está dentro do território ucraniano, ela não precisaria de ajuda da Coreia do Norte. Aliás, o Putin foi à Coreia do Norte esse ano justamente porque está com problemas. Porque sabemos que a Coreia do Norte é um país, na minha avaliação, bastante problemático aí no sistema internacional. Com relação ao tema nuclear, esse tema é um tema polêmico e difícil de nós precisarmos. Eu tinha comentado naquela minha linha do tempo rápida, nos meus primeiros slides, 1945 lançou a arma nuclear, teve o teste nuclear, 2 bombas, Estados Unidos contra o Japão, e ficamos naquela questão, vamos ter um conflito nuclear entre países nucleares? Porque é algo... Se nós imaginar essa ameaça que a Rússia faz, né, essa carta que a Rússia às vezes coloca na mesa de eventualmente poder utilizar a arma nuclear, é uma carta extremamente perigosa e que eu acho que já ficou um pouco chato isso, porque de vez em quando o Putin comenta isso, o Medvedev, que foi até presidente da Rússia por um tempo, foi primeiro-ministro, ele fala sobre essa questão da arma nuclear, mas aí eu fico com 2 inquietações em relação a esse tema nuclear. É meio óbvio que se a Rússia utilizar a arma nuclear contra um país da OTAN, obviamente terá uma retaliação enorme, porque a OTAN possui armas nucleares. Estados Unidos, Reino Unido, França. A Coreia do Norte, ela tem a entrada da Coreia do Norte dessa forma no conflito, sem sombra de dúvida, aumenta o perigo do conflito avançar nessa questão nuclear. Mas a gente volta para a minha primeira inquietação. Será que efetivamente nós vamos ver o uso de arma nuclear? Porque se algum dos 2 lados empregar arma nuclear, o outro vai empregar também e temos a destruição do planeta. Ou não? E se forem armas nucleares táticas? Essa também é uma outra pergunta que já me fizeram. Será que o emprego de uma arma nuclear de menor capacidade, localizada numa determinada região, seja da Ucrânia ou da própria Rússia, sei lá, isso vai desencadear uma guerra total entre os países? Então, assim, é uma pergunta de difícil resposta sobre a possibilidade. A Coreia do Norte entrando no conflito aumenta a possibilidade de um conflito na questão nuclear, mas a entrada da Coreia do Norte é um diferencial que aconteceu praticamente agora, nesses últimos dias, confirmado, e isso preocupa até pela reação da Coreia do Sul, que ameaçou enviar armas para a Ucrânia se a Coreia do Norte não retirar os militares de lá. Será que vai efetivamente fornecer armas para a Ucrânia? Será que a Coreia do Norte vai seguir mantendo? Então, essa é uma novidade, porque o conflito, até o momento, estava restrito a militares russos com militares ucranianos, exceto os mercenários e os malucos que apareceram lá para lutar. Mas, tirando esse caso, institucionalmente, nenhum outro país tinha enviado militares para lutar, nem do lado da Ucrânia, nem do lado da Rússia. Então, a Coreia do Norte entrar no conflito com militares,
E isso realmente é um diferencial que me preocupa bastante. Mas com relação à arma nuclear, eu tenho minhas dúvidas, porque seria aí um suicídio aí de, né, ambas as partes. Acho que seria extremamente arriscado o emprego de armas nucleares nesse conflito. Acho que vai ficar no campo da ameaça. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Uma questão agora para o almirante Muradas. Considerando-se os altos custos relativos à logística nacional, a premissa do tempo para a prontificação de meios e equipamentos, associada à necessidade de reduzir custos no contexto de limitações orçamentárias da Marinha do Brasil, por que a manufatura avançada não é considerada uma área de tecnologia crítica ao sistema de inovação da Marinha? É muito interessante, eu agradeço a pergunta. Realmente é uma área importante, é uma área a ser considerada em proveito, sobretudo da logística, né, para manter a disponibilidade dos equipamentos. Agora, o que eu queria aproveitar a ocasião, já que temos essa pergunta, que essa relação de áreas tecnológicas de interesse, que eu mostrei que veio por meio de uma portaria do MD, ela é viva, né? Nós alimentamos essa relação junto ao Ministério da Defesa por meio das reuniões que ocorrem nas três forças. E ela está montada e ela já está em revisão, já para poder ser, vamos assim, novamente revista e haver uma nova edição. Porque nós não temos somente o conceito de área tecnológica de interesse, a gente tem que também definir quais são as tecnologias críticas, né, que em proveito tanto da operação quanto da manutenção dos meios. E aí a gente esbarra também numa outra questão, que é as três forças terem os mesmos conceitos do que vem a ser uma tecnologia crítica, do que é uma tecnológica de interesse e por que é uma área tecnológica de interesse. Então, nós tivemos essa reunião agora para poder pautar esses conceitos, poder definir como é que nós vamos trabalhar para que nós tenhamos as três forças, vamos assim, convergindo na definição dos conceitos e, posteriormente, a partir dos conceitos, nominar e priorizar as tecnologias críticas. Então, realmente não é simples isso definir e manter esse documento atualizado, porque nós dependemos de cada força da discussão interna. Então, eu não tenho dúvida que essa área, por exemplo, de manutenção vamos assim, desenvolvimento de componentes de forma oportuna, tempestiva, para poder melhorar a disponibilidade de equipamentos, ela é relevante. E agora a gente vai levar isso para essas discussões posteriores, sabe? Então, dentro da Marinha tem um conselho de ciência e tecnologia, dentro temos diversos fóruns, e a gente precisa trabalhar esse fórum para depois chegar nas decisões, porque vai envolver depois de investimento relativo. Mas já temos iniciativas, inclusive, discutidas isso dentro de 2 ICTs da Marinha. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Uma questão para o almirante Zampieri. Conforme apresentado na palestra dessa manhã, nós vimos a importância estratégica do hélice tríplice para o desenvolvimento de novas tecnologias e qualificação da indústria nacional. Na qualidade de diretor desse sistema de armas da Marinha, como o senhor avalia a relação da Marinha do Brasil com a indústria e a academia, com base nos projetos que a diretoria está executando? Realmente uma pergunta, mais uma vez, obrigado. Realmente uma pergunta bastante interessante. A diretoria de Sistema de Armas da Marinha, e eu passo aqui um paralelo também, com a sua permissão, almirante Muradas, o setor de ciência e tecnologia da Marinha, eles têm total relação entre a tríplice hélice. Quando nós estamos falando aqui sobre projetos estratégicos, quando nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento, e aqui eu cito, por exemplo, o míssil antinavio nacional de superfície, o MANSUP, nós estamos falando de uma tríplice hélice total. Nós estamos falando do governo, nós estamos falando de uma empresa ou de empresas estratégicas, nós estamos falando da academia não somente daquilo que nós conhecemos puramente como academia, mas se nós temos representantes da Fundação Exult, se nós temos representantes da Diretoria do Desenvolvimento Nuclear da Marinha, obviamente nós também temos a academia por trás de todas essas iniciativas. Então, os processos e os projetos que nós, na Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, conduzimos, como, por exemplo, o MANSUP, como, por exemplo, outras atividades no desenvolvimento de munição e também em outras atividades, como evolução de nossos sensores, nossos atuadores, nós vemos como extremamente relevante
E imprescindível temos a indústria e a academia. De nada adianta o setor governamental ter a sua intenção e ter alguma possibilidade de aporte de recursos, se a academia não entrar nesta iniciativa conjunta, e pior do que tudo, se tivermos governo e academia, mas no final não haver nenhuma empresa que consiga produzir aquele item, aquele material, aquela tecnologia, aquele desenvolvimento. Este é o grande desafio, não é um desafio que pertence somente à Marinha, é um desafio que pertence às demais forças. Eu acredito que estejamos todos no mesmo barco, literalmente, nesse ponto. E nós vemos também muita possibilidade de cooperação. Eu cito uma possibilidade de cooperação que houve aqui, firmemente em prol de um produto que foi lançado oficialmente no início deste mês, se não me falha a memória, no final do mês passado. Já há algum tempo, a empresa estratégica de defesa brasileira, SEAT, que integra o nosso Mansup, ela já vinha desenvolvendo também um míssil superfície anticarros. Esse míssil vinha sendo desenvolvido e capitaneado pelo Exército Brasileiro. E a Marinha ela entrou nessa empreitada não somente na aquisição de um lote inicial, então Exército e Marinha e Exército tinham o lote inicial ainda em fase de teste, mas no final do mês de julho e agosto nós concluímos, o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil concluíram a fase de avaliação operacional desse míssil. Então este míssil agora é um míssil de produção nacional, realizado por uma empresa estratégica de defesa que é um capital nacional, pelo menos 51% dela. É um projeto que nasceu do governo, superou todos os vales da morte, certo? Muralhas que existem em todas essas fases de desenvolvimento tecnológico e que teve academia ao longo de todo o tempo. Centro Tecnológico do Exército, por exemplo, e nossos pesquisadores na diretoria de Sistema de Armas no Instituto de Pesquisa da Marinha participaram também. Então, nós vemos a tríplice L sendo necessária e imprescindível nos projetos, sejam eles nos projetos de defesa, sejam eles os projetos estratégicos das forças. Obrigado. Obrigado. Morado, quer complementar? Sim, senhor, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um complemento na linha do que o Almirante Zampieri já mencionou. A cooperação é fundamental. Como nós já mencionamos aqui, com a tecnologia avançando, multidisciplinar e também numa velocidade que é muito difícil nós acompanharmos com todos o espectro de tecnologias de interesse, par e passo, na fronteira que ela se encontra, nós temos que buscar priorizar, como até pegando a resposta anterior, a minha resposta anterior, identificar quais são as áreas de interesse, quais são os projetos que vamos fazer dentro dessas áreas de interesse, e priorizá-los, sem dúvida nenhuma, e complementar as competências existentes na força por meio de outros parceiros que possam contribuir para o objetivo, mantendo essa questão de atendimento da fronteira tecnológica. Então, nós vamos buscar na academia, nós vamos buscar na indústria, vamos buscar em outras forças e vamos buscar também nos outros institutos de pesquisa. Ou seja, é fundamental a cooperação nesses projetos que são todos multidisciplinares. Nós temos cooperação na área de guerra eletrônica, temos cooperação na área de radar, de veículos autônomos, tanto submarino quanto superfície, e temos na área de oceanos, na área de estudos do mar, então na área nuclear. Então, se nós não tivermos cooperação com os demais atores do sistema vamos dizer, nacional de ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma, a dificuldade para atingir os propósitos e as necessidades do nosso poder naval, para quem trabalhamos, vai ficar prejudicado. Então, é esse o complemento que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado. Professor Eric, nos estudos de segurança internacional, qual é a abordagem em relação à ciência e tecnologia, em relação à influência no poder dos Estados? Na área dos estudos de segurança internacional, qual é a abordagem, ou como é que se percebe a questão da capacitação em ciência e tecnologia como incremento do poder do Estado para essa interação com demais Estados? Obrigado. Existem várias abordagens que vão tratar sobre a questão da tecnologia na produção de capacidades militares. A gente tem abordagens chamadas neorrealistas, realistas neoclássicos, e ela sempre vai trabalhar de duas maneiras, né? Vai ter uma abordagem mais convencionais,
que vai trabalhar com indicadores quantitativos, então, quais países têm mais autores ou têm mais patentes, aí tem que estabelecer um ranking, quanto que isso replicaria e também orçamento de pesquisa e defesa, de desenvolvimento, orçamento de defesa, né? Mas realmente esses indicadores eles são muito quantitativos, porque são dados que dá para trabalhar de maneira quantitativa, mas os resultados e a capacidade explicativa e preditiva são muito baixos, né? Onde que eu acho que é mais interessante essa questão do papel da ciência e tecnologia, né, e outros tipos de abordagens também realistas, vai tratar da questão da capacidade de transformação do país, de capacidade civil e capacidades militares. Né? Ou seja, capacidade organizacional também. Né? Tem lá na Ramon da Rosa, tinha, mas autores mais contemporâneos, como o Mechame, também trata sobre isso, que envolve um aspecto científico-tecnológico, os países têm elementos técnicos ou não, mas tem um aspecto da vontade política, de querer preparar meios, né? E também a capacidade também, né, ter os recursos técnicos, né, e sociais para fazer essa conversão para meios militares, né? A grande questão é que se coloca para um lado, né? Existe uma externalidade para ter essa conversão, ou seja, tem que ter ameaças mais ou menos regionais, mais ou menos visíveis para ter um foco, né? O custo da complexidade, o retorno desses programas são bastante variados. Então, como é que você vai ter um foco do meio de provavelmente a pesquisa primeiro, né? É muito complicado você planejar para fazer uma operação intercontinental, né? Vem os Estados Unidos, sai dos Estados Unidos, lá no Japão, faz uma operação. É complicado esse planejamento ao longo do tempo, né? Então, a gente coloca que, particularmente para países em desenvolvimento, médios, você teria que ter algum tipo de ameaça regional para a estrutura política institucional criar meios, mecanismos e ser cobrado por isso para ter foco, né? Para produzir meios, né? Mas também tem um elemento também da relação entre Estado e sociedade, né, que é um elemento importante do ponto de vista de, por um lado, ter um pouquinho mais de identidade, né, entre Estado e sociedade, mas também maior capilaridade para que o Estado seja realmente capaz de acionar os recursos nacionais e sociais para alcançar as pessoas com habilidades necessárias, com os necessários, né, para o planejamento de defesa, né? Aí, só fazer um último comentário, que eu acho que é interessante. Semana passada eu participei, para ilustrar o que estou tratando, né? Semana passada eu participei de um evento na Cidade do Cabo, chamado Sea Power for Africa. Poder naval para ela. O próprio termo já entrega características que tinha mirantes, oficiais de várias marinhas africanas, e não se fala de poder naval na África, mas tentar produzir poder naval para a África, né? Porque não tem, na verdade. E o evento foi durante uns 2 dias, né? O segundo dia teve a minha intervenção um pouquinho mal educada, assim, porque dois dias do evento só discutia como é que os países africanos podem ter políticas comuns, estratégias comuns, tá aí. Enquanto os países africanos não tiverem condições de discutir capacidades comuns e produzir meio, não só produzir uma capacidade de... Aí, o evento era focado muito mais em segurança marítima, mas em ser capaz de combater crime organizado, ser capaz de combater pirataria. Não faz muito sentido a discussão de política, né? A discussão de capacidades é importante, né? Em termos de por exemplo, depende de doação, países europeus, ou compras muito pontuais, mas compra embarcação, navio, patrulha, não gera indicadores positivos, nem tem capacidade de fazer indicadores para saber se está funcionando melhor ou não, né? Então, no sentido que realmente a questão de capacidade é importante, porque elas que definem, digamos, de certa maneira, por isso, dessa teoria que eu estou até agora, a margem de ação de um país. Os objetivos dos países são mais ou menos as mesmas. Querem ser mais seguros, querem ser mais prósperos, querem bem-estar, mas o que permite diferenciar os países é a capacidade e a questão da tecnologia, entra aí também como um papel importante. Obrigado, Ed. Então, nós vamos agora para a última questão. É uma pergunta bem fácil para o Leonardo. Se o conflito no Oriente Médio evoluir somente para Israel e Irã, principais atores, né? Isso fará com que os proxies do Irã saiam de cena. Ponto. Se isso acontecer, as instalações nucleares do Irã seriam consideradas alvos prioritários por parte de Israel? Eu vi a hora assim, achei que tivesse terminado já. Já até guardado. Falei assim, faço meio-dia, falei, acabou, não vai ter mais pergunta.
Safei. Estamos todos esperando o ataque de Israel contra o Irã. Essa é a pergunta de, sei lá, $1 bilhão, porque, como foi corretamente mencionado pelo almirante Wilkes, dependendo do ataque de Israel com o Irã, tem impacto direto no comércio global, né, Estreito de Hormuz, fluxo de petróleo. O que eu tenho falado no podcast, quando me perguntam, eu acho muito difícil, acho que Israel não vai atacar as instalações de petróleo do Irã. É a minha percepção. Porque isso, obviamente, teria impactos em terceiros países. Eu acho que não é interesse de Israel atrair, digamos assim, a insatisfação de outros países. Então, acho que petróleo não. Com relação às instalações nucleares, a dificuldade é que são várias. Os sites, né, os lugares. O Irã teve, obviamente, muita inteligência de separar o programa nuclear dele em lugares geográficos diferentes. Então, são 6, 7 cidades no Irã diferentes. A geografia do Irã ela é complicada, não é que nem a geografia do Iraque. A geografia do Irã é uma geografia montanhosa, uma operação para atacar todas as instalações nucleares iranianas é uma operação que acho de grande dificuldade para Israel fazer de maneira isolada. Se Israel contasse com a ajuda dos Estados Unidos, e acho que não vai contar, pelo menos ajuda direta, ou seja, ajuda em termos de ataque, de meios, aviões, eu não vejo aviões americanos atacando junto com aviões israelenses ou mísseis americanos sendo lançados do mar. Os Estados Unidos, obviamente, apoiando em caso de um outro ataque do Irã e apoiando em termos de comando e controle, inteligência, monitoramento, mas não meios. Então, Israel, sozinho, realizar um ataque contra todo o sistema de desenvolvimento do programa nuclear iraniano, acho muito difícil. Até porque também o Irã teve o cuidado de colocar determinados laboratórios bastante fundos, ou seja, debaixo da terra, com bastante profundidade. E para conseguir alcançar em termos de destruição esses laboratórios, também tem outro grau de dificuldade para Israel. Então, eu sinceramente avalio que o ataque de Israel contra o Irã seja sobre alvos militares, especialmente as bases onde tem os sistemas de lançadores de mísseis balísticos do Irã, porque, obviamente, reduzindo a capacidade militar do Irã de lançar mísseis, porque esse ataque que o Irã fez no dia 1º de outubro foram 180 mísseis balísticos. Até comentei isso numa palestra, o almirante Campos até depois falou comigo, faz tempo, pensa em Irã, com tantas sanções econômicas sobre o Irã, lançou 180 mísseis balísticos sobre Israel. Quantos mísseis balísticos temos no Brasil? Acreditável. Isso é uma coisa que está acontecendo, mas como a gente assiste isso como se fosse um filme da Netflix, a gente acha que isso não vai acontecer aqui, isso não é problema para a gente não precisa dessa capacidade. Eu fico impressionado como que a sociedade brasileira não se revolta em relação a isso, ou não cobra das Forças Armadas e do governo. O almirante Zampieri comentou sobre a questão do alcance dos mísseis, né? A possibilidade de aumentar o alcance do míssil nacional. Eu acho que é por aí. Eles têm empregados, poder ser lançado de terra. Eu lembro, por exemplo, o caso da guerra da Ucrânia, o afundamento do Moskva, o capitânia da esquadra da Rússia no Mar Negro, para um míssil lançado de terra. Então, assim, estamos preparados, e eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta na ECM, nós estamos preparados para lançar mísseis de terra sobre alvos navais que ameacem portos brasileiros? E foi aquele silêncio. Então, acho que são questões muito pertinentes. Essa pergunta, ela, obviamente, é uma pergunta difícil de responder. Eu sigo achando que o ataque israelense contra o Irã será sobre alvos militares e não sobre o programa nuclear ou sobre a parte de petróleo. Mas posso estar enganado. Obrigado. Obrigado, Alan. Pessoal, para encerrar, só trago uma reflexão. Vamos utilizar da teoria de políticas públicas. Políticas públicas para qualquer área de necessidade da sociedade. Educação, saúde, infraestrutura, agricultura e também defesa. A lógica de políticas públicas nos permite compreender o processo
que devemos observar quando buscamos determinada capacidade, inclusive na área de defesa. Essa lógica, ela nos apresenta 4 etapas. A primeira etapa da política pública é a formação de agenda. A segunda etapa é a decisão política. A terceira etapa é a implementação e a quarta é a avaliação. Na primeira etapa, a formação de agenda, é quando uma sociedade democrática, os seus representantes vão discutir, vão debater para ver qual interesse da sociedade vai prevalecer. Se da educação, se de saúde, qual é o interesse da sociedade, qual a necessidade da sociedade que vai prevalecer. Esse é o debate político, está lá no Congresso Nacional. Na área de defesa, isso tem uma certa particularidade. Não tem como debater no Congresso durante 2 anos se o submarino nuclear é importante ou não. Claro que essa necessidade ela é levada para uma comissão, a Comissão de Defesa, no Legislativo, é levada de uma forma, digamos, de uma forma diferente para o Legislativo. Claro que essa comissão vai aceitar, vai debater, e eles vão articular para que essa necessidade de defesa ela tenha aceitação do Legislativo. A partir do momento que ela tem aceitação do Legislativo, a partir do momento que essa necessidade, esse programa, esse projeto, ele é aceito pelo Legislativo, ele é aceito pela política, passa a existir um compromisso político. O que eu estou falando aqui é tudo em teoria. Tá? Passa a existir o compromisso político de que esse interesse, essa capacidade é importante, esse projeto, esse programa. Como existe o compromisso político, é claro que a consequência é o necessário investimento para que esse programa, essa capacidade aconteça. Né? Esse programa, ou essa busca de capacidade, pode demorar 10, 20, 30 anos. Se existir o compromisso político, é claro que não vai haver aqueles altos e baixos no investimento. Né? Claro que tudo isso é teórico. Né? Essa é a segunda etapa da decisão política. A terceira etapa é a implementação. Em âmbito do Estado, já se sabe quais são os responsáveis por desenvolver as atividades, já se sabe qual é o investimento necessário, já se sabe quem são os responsáveis. E, a partir daí, esse compromisso político vai levar a que aquela capacidade seja alcançada, seja na área de defesa, seja na área de educação, seja na área de saúde. E a última etapa é de avaliação. Se avalia se aquele programa, se aquele projeto está atendendo às necessidades que a sociedade depositou. Né? O que acontece, por exemplo, na área de defesa? Agora é algo específico nosso. Né? Infelizmente, essa primeira etapa, a formação de agenda, ela acaba acontecendo de uma forma diferente. Né? Foi dito aqui pelo Leonardo, o nosso político ele não pensa em defesa, ele não prioriza a defesa. Tem explicações para isso. Né? Bom, a formação de agenda, digamos, não privilegia programas e projetos de defesa. Não privilegiando, claro que essa decisão política, esse compromisso político, um programa de 20, 30 anos também acaba não acontecendo. Mas só que a Marinha, a Força Aérea, o Exército, a Base Nacional de Defesa, compreendendo a necessidade, independente disso, passam a existir iniciativas. Nós temos que produzir, nós vimos agora aqui dezenas de exemplos que a Marinha está fazendo para tentar manter o nível de tecnologia, pelo menos, próximo do idem para a Força Aérea. O que acontece quando isto ocorre sem o compromisso político, aquela segunda etapa, é que esse programa ele fica à mercê dos vários governos que surgem. Né? Chega um governo que acha que é importante, apoia. Chega outro governo que acha que não é importante, quebra o apoio. Então, nós temos visto isso nos nossos programas estratégicos. Né? ProSub, Programa Espacial, né? Programa FX, depois que vai. Ou seja, eu estou trazendo para vocês uma teoria que é utilizada em políticas públicas que nos ajuda a compreender esta nossa realidade. Né? Também essa teoria nos ajuda a compreender por que determinados países conseguem criar uma capacidade fantástica em 30 anos, por causa da China. Né?
A China, na década de 90, ela decidiu que tinha que ter capacidade compatível com os países que fizeram a Guerra do Golfo. Foi uma questão política, foi uma decisão política. E, a partir daí, o compromisso político fez com que o investimento viesse, fez com que aquele esforço valesse a pena. Em 30 anos, a segunda potência militar do mundo. Então, eu só deixo essa reflexão para vocês, principalmente para que não haja desânimo. Apesar de todas as dificuldades, todos os esforços que estão sendo feitos, temos que continuar, né? E, no caso, Leonardo, talvez um grande desafio seria não só a academia, como também Força Armada, tentar sensibilizar realmente os nossos políticos. Essa é uma tarefa mais árdua do que desenvolver um projeto tecnológico de mais alto nível. Tentar sensibilizar. Não dá para sensibilizar todos, pelo menos das comissões de defesa, na Câmara e no Congresso. Tentar sensibilizar. Nós temos um problema também nessas comissões, né? Por uma questão de legislação, o deputado ele é proibido de ficar mais de um ano numa comissão. Se ele é proibido de ficar mais de um ano numa comissão, como é que ele vai criar uma cultura? Ele vai passar a compreender, ele vai passar a aprender o que é defesa, né? Assim, então, nós temos uma falha também de origem na nossa comissão. Tá bom? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês, quando tivermos esse desafio, essas dificuldades, tentarem, pelo menos, lembrar o porquê que para nós sempre será um desafio criar capacidade de defesa. Essa é a mensagem que nós passamos para o nosso aluno na UF todo dia, tanto na graduação quanto no mestrado. No doutorado, está ali a turma do doutorado, já foi falado isso para ele. Então, nós temos que continuar. Para nós, tratar de defesa realmente é um desafio, durante algum tempo será desafio, mas não podemos perder a esperança. Então, com isso eu encerro. Agradeço novamente ao Almirante Zucca pela oportunidade, né? E parabéns aí pelo simpósio. E passo, então, a mão do Leonardo. Pessoal, muito obrigado. E agora eu passo a palavra ao